fechar a câmera, tá? Então, gente, boa tarde a todos. É com alegria e satisfação que a gente está aqui com vocês hoje nessa conversa inicial. E nós gostaríamos, primeiramente, de nos apresentarmos para vocês, a nossa equipe, porque é isso que nós somos, uma equipe que trabalha colaborativamente há alguns semestres, meses, anos, enfim. Então, eu sou a professora Raquel, venho da educação básica e atualmente trabalho no ensino superior. E junto com a minha colega Cadídia, então, atendendo às demandas das secretarias municipais de educação, a gente pensou em propor esse curso, mas nós sozinhas não teríamos como dar conta de todas as atividades que se fazem necessárias para fazer um curso que seja produtivo. Então, também temos o auxílio, contamos com o auxílio das nossas alunas, mestrandas e mestres, a Ana e a Kelly. Então, vou deixar para elas se apresentarem também. Gurias, abre o microfone e falem. Cadídia também, por favor. Boa tarde, então, pessoal. Meu nome é Cadídia. Assim como a Raquel falou, eu também venho da educação básica e desde 2018 eu estou na Unifampa, né, no campus de Dom Pedrito, com o curso de Ciências da Natureza. Então, a gente está muito feliz de ter vocês conosco, né, de ver a motivação também de vocês estarem aqui nessa tarde conosco e a gente está muito feliz também por poder trocar nesse momento de incertezas alguma vivência, alguma oportunidade também de repensar a nossa prática docente. Então, se considerem todos abraçados, né, todos bem acolhidos, que para nós é uma alegria estar aqui nesse momento com vocês. Ana? Então, boa tarde, eu sou a Ana, conversei com alguns por e-mail ao longo dos últimos dias, sou professora da educação básica e trabalho com a prof. Cadígia e com a prof. Raquel já há alguns anos, né? A gente está muito feliz em receber vocês e a gente espera aprender muito nesse contato com vocês também. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem nos procurar, que a gente vai fazer o possível para sanar ela. Às vezes não tão rápido quanto o esperado, né? Porque a gente depende dessa plataforma responder, mas sempre que possível a gente está aqui para tentar resolver todas as questões. Então, que esse tempo seja bem proveitoso. Continuem se cuidando aí e que o nosso curso seja muito bom. Kelly? Olá, boa tarde a todos e a todas. Algumas pessoas aqui me conhecem, eu já trabalhei com algumas pessoas como bolsista, como ali a professora Maria Alice, e hoje eu venho aqui dar as boas-vindas para vocês também, né, desejar um lindo curso, com certeza será muito proveitoso, com construção de conhecimentos em relação ao letramento científico, né, a prática das sequências didáticas junto às escolas, enfim, para desenvolvimento dessas sequências. E, juntamente com a colega Ana, eu me coloco muito à disposição de vocês todos para tentar auxiliar da melhor forma, tá, que vocês se sintam bem à vontade de nos chamar no nosso e-mail particular ali, que está sendo disponibilizado para vocês, possam perguntar a qualquer momento, como a colega ressaltou, nem sempre é tão de imediata a resposta, mas de qualquer forma ela vai chegar assim que der a vocês, tá? Eu vim do curso de licenciatura em Ciências da Natureza pela Unipampa de Dom Pedrito, e recentemente eu concluí o meu mestrado em Educação e Ciências aqui na cidade de Uruguaiana, da onde eu falo nesse momento, tá? Um grande abraço a todos. Obrigada, Kelly, Ana, Cadídia. Então, assim, um pouquinho sobre o curso, como ele foi pensado. Em primeiro lugar, vocês devem ter visto, ele é um curso de curta duração, tá? A proposta é que ele tenha uma duração de 4 horas, tá? Basicamente, para a gente discutir alguns elementos sobre as sequências didáticas e o letramento científico. E dessa forma, nós pensamos esse curso para que ele também tivesse uma parte prática, porque muitas vezes, enquanto professores, a gente escuta a teoria
e não nos é possibilitado um momento para que a gente possa fazer algo, produzir algo que possa ser implementado na prática da gente. Por outro lado, a gente sabe que o momento agora, né, a gente está tendo que propor atividades à distância para os nossos alunos, e nem sempre isso é uma atividade fácil. Por vezes, a gente esbara na questão de que os nossos alunos não têm o acesso à tecnologia, ou então não têm os conhecimentos para que possam, por exemplo, acessar uma plataforma, ou mesmo o e-mail, é uma dificuldade para eles. Então, pensando nesse sentido, a gente organizou o curso para que ele tenha como objetivo que a gente monte um grupo de discussão e de troca, pensando em como é possível utilizar textos e imagens para produzir sequências didáticas que possam ser aplicadas neste momento, tá? Bem, mas antes da gente adentrar nesta fala conceitual e prática, as meninas prepararam um tour pelo Classroom. Para nós também está sendo um grande aprendizado nesse momento aprender e dominar essas novas tecnologias, as novas plataformas. E assim como está sendo difícil para nós, nós pensamos que talvez vocês também podem ter alguma dúvida sobre como acessar os recursos no ambiente. Então, a Ana e a Kelly prepararam uma visita no ambiente, tá? Para que vocês se familiarizem um pouquinho mais com o ambiente, primeiramente, tá? E aí, na sequência, a gente vai para a fala propriamente dita. Cadide, esqueci de algo? Por favor, me complemente se eu me... Tá ótimo, Raquel. Enquanto que a Kelly organiza ali para vocês visualizarem, eu só quero agradecer também em nome da Unipampa, né? Que essa ação está vinculada a uma comissão de formação de docente, e como é importante a gente conseguir, né, chegar até os professores, chegar até quem realmente precisa do nosso auxílio nesse momento, pensando na questão das licenciaturas, que são campos da nossa atuação, né, e também é bom ver egressos, né, dos nossos cursos aqui na nossa iniciativa. Destaco também que nós temos outros cursos em andamento, às vezes dá uma confundida, né, em qual curso eu estou, então foram ofertados mais de um curso pela Unipamp, serão ofertados outros, então fiquem atentos nessa questão, porque cada curso tem uma plataforma, cada curso tem uma demanda, certo? Eu vou deixar com a Kelly e com a Ana, então, para a explicação do nosso tour. Então, vocês estão conseguindo visualizar direitinho a tela que eu estou projetando? Tu está no e-mail, por enquanto, Kelly. Estão conseguindo visualizar o que eu estou projetando? Continua no e-mail. Troca de janela, Kelly. Acho que só vai... Eu ia só exemplificar como que recebe ali, né? Ah, sim. Pode seguir, então, nós estamos vendo seu e-mail, Kelly, pode sim. Tá. Então, a partir do recebimento, lá na caixa de mensagem, lá na caixa de entrada do e-mail de vocês, o recebimento daquele convite que foi enviado pelo grupo Flechilhas, vocês vão clicar ali naquela mensagem, vão clicar em participar. Aos que já fizeram esse processo, de clicar aqui em participar, já vai ser projetado, vão ser redirecionados direto para a página do grupo lá, das sequências didáticas para promover o letramento científico, né? Caso vocês não tenham recebido, já tenham recebido, já tenham clicado aqui em participar, já tenham ido lá alguma vez, e agora, cada vez que procurar o acesso ao grupo, vocês podem ir aqui, ó, no Google Apps, só rolar mais para baixo aqui, Google Sala de Aula, que é o Classroom, e aqui está como na versão em português já, vai direcionar para esta tela, e vocês irão clicar em sequências didáticas ali, que é o nosso curso. Bom, essa primeira parte do nosso grupo lá,
você já deve, quem já conseguiu acesso já deve ter visto, deve ter entrado algum pouquinho lá. Temos, de início, alguns comentários de alguns cursistas, ó, querendo clicar nos comentários, é só, para visualizar todos, é só clicar ali. Para recolher a aba, aqui tem a imagem do curso, algumas mensagens de boas-vindas, uns lembretes, nessa primeira parte, onde diz mural, tá? Indo para a aba atividades, pessoal, assim, ó, eu peço que vocês se sintam à vontade de, a qualquer momento, me chamarem para tirar alguma dúvida que surgir enquanto eu vou falando, tá? Bom, clicando ali na aba atividades, primeiro eu quero que vocês observem aqui na esquerda, onde tem essa lista de tópicos, ou seja, tem todos os tópicos que forem sendo acrescentados aqui, ou os que já estão aqui, no caso, esses 4, eu posso ter acesso a eles com um clique, né? Então, no caso, esse aqui é referente a essa primeira postagem aqui do grupo. Depois, etapa 1, etapa 2, material de apoio. Também, só rolando tá mais para baixo, mas eu quero que vocês percebam que eles também estão aqui. Quer dizer que se eu olhar material de apoio, por exemplo, e depois eu não preciso, como eu não preciso voltar aqui se eu não quiser, eu posso voltar aqui, por esse campo. Bom, então, clicando aqui nas abas, né, de cada tópico, então, nesse que diz um início, ó, refere-se a uma primeira pergunta que o grupo fez, né, para vocês cursistas, sobre o motivo ali pelo qual escolheu realizar o curso. Alguns colegas comentaram nessa parte, temos 9 comentários aqui, e também eu poderia, como eu já exemplifiquei aqui, ó, eu entrei e coloquei a minha resposta por aqui, a resposta a esse questionamento, coloquei minha resposta aqui, onde diz sua resposta aqui, tá? Aí eu escrevi teste flechilhas. Então, essa resposta não vai aparecer nesses comentários, porque eu não fiz um comentário aqui, para toda a turma. Esses comentários, quando diz somente comentários para a turma, toda a turma vai ver o que eu escrevi, tá? E caso eu queira responder somente ao grupo mesmo, aos professores do grupo, enfim, eu vou escrever nesse espaço. Quando eu quiser, então, ó, em resposta a o envio que eu fiz, né, os professores do grupo Flechilhas me enviaram aqui, ó, o retorno, teste com sucesso, é assim que vocês irão receber, tá? Foi enviada a minha resposta aqui, em relação a esse questionamento, eu enviei. Aí os professores me responderam desta forma aqui, é assim que vai aparecer para vocês. Quando surgir alguma dúvida em relação à tarefa que tiver aqui, enfim, e vocês quiserem nos perguntar, fazer um comentário particular, vai chegar somente aos professores e aos tutores desse curso, vocês irão colocar nesse espaço que eu estou aqui agora. Então, eu vou escrever aqui. Vou enviar esse comentário direto para os meus professores e tutores. Tá? Eles já automaticamente recebem lá, e no e-mail também deles, do curso, tá? Voltando aqui, para outra aba, eu posso retornar ali, como eu posso retornar aqui, ó. Etapa 1, que é a próxima ali, que é o que a gente está executando agora, que é a videochamada ali. Foi disponibilizado um link para vocês participarem.
Clicando ali nessa aba da conversa inicial, então, até a gente visualiza que alguns colegas colocaram alguns comentários, a gente respondeu ali, mas caso necessitassem colocar um comentário aqui, de modo particular, chegaria só para nós. Tá? Tranquilo até aí? Sim, Kelly, pode seguir. Aqui eu vou exemplificar na outra aba ali. Eu vou retornar. O meu próximo tópico é a etapa 2. Então, nessa etapa 2, no caso que está aqui, é intitulada Elaborando uma Sequência Didática. Bom, então diz ali, tem a descrição, né, da atividade que se deve concluir. Então, diz ali, como atividade final do curso, você está sendo desafiado, em toda a explicação ali, né. Quando chegar o momento, ainda não é, mas quando chegar o momento de fazer o envio dessa atividade, eu vou adicionar esse meu trabalho, vou concluir essa minha tarefa por esse e-mail aqui, ó. Vou adicionar ou criar, né, os trabalhos ali. Então, eu vou utilizar como exemplo aqui o anexo de um arquivo em Word, tá? Então, eu vou clicar em arquivo, vai direcionar para esta tela, eu vou selecionar arquivos do meu dispositivo, no caso, eu vou pegar um arquivo que eu salvei em uma pasta X no meu notebook, ou computador, enfim. Então, eu venho aqui, vou carregar esse meu arquivo ali. Ele já aparece aqui, mas eu ainda tenho que fazer esse outro processo do upload. Ó, ele já está vindo para cá. Pronto, ele já está ali. Só que ocorre? Se eu deixar dessa forma, não vai ser entregue aos professores e tutores do curso. Então, eu tenho que clicar ainda aqui, em entregar. Tá? Eu não vou fazer isso agora, mas é só para exemplificar para vocês. E aqui, da mesma forma que eu tinha comentado na etapa anterior, referente ao comentário, que eu posso enviar sobre essa tarefa aqui, direto aos meus professores e tutores. Aqui, caso você tenha algum comentário a fazer para a turma, de modo geral, um comentário geral, você coloca aqui. E alguns comentários em particular, que tem uma dificuldade que esteja encontrando, alguma coisa nesse sentido, pode nos enviar por aqui. Certo. Bom, vamos retornar. E vamos ir ao último tópico aqui, que é o material de apoio. Lembrando, pessoal, que eles todos estão no atividades, é o primeiro tópico, é o segundo tópico, é o terceiro tópico aqui, no caso, e o último, tá? Ele vem na sequência aqui. Bom, aí eu vou clicar nos meus materiais, para ter acesso aos materiais de apoio, então, que o grupo disponibilizou aqui, ó. Também é bem prático, somente clicar aqui e escolher o material para para baixar, né, na sua máquina. Nós já constatamos que todos eles estão abrindo direitinho, mas caso vocês tiverem algum problema, só nos comunicar. Sobre esse material aqui, o material 2 e o 3, nós temos uma dica para vocês, assim, ó, porque que acontece? Quando a gente abre ele, eu não vou fazer isso agora, mas só porque a minha internet ela não está 100% para abrir com rapidez, eu tenho ele aberto aqui, você clicando aqui, ele vai abrir uma tela, vamos ver se eu consigo. Aqui. Tá. Geralmente aparece um ícone com
com uma flechinha, uma seta para baixo, né? Para a gente baixar o documento, fazer download desse arquivo. Só que dessa forma que está aqui, ele não tem essa opção. Então, a gente vai clicar em imprimir, ainda que não seja esse o objetivo, mas vai direcionar para a página que aparece o outro ícone. Então, não se assustem se caso acontecer com vocês isso. Eu não sei se pode ser também apenas com a minha máquina aqui, que eu uso Chrome, mas enfim. Então, aqui, ó, fazer download, tá? Depois de feito esse download, você vai salvar lá na sua pasta direitinho. E quando você clicar no arquivo para abrir novamente, vai aparecer essa tela e é estranha, porque ela nem sempre aparece quando a gente vai fazer download de documentos, enfim. Aí é só clicar em cancelar, tá? O documento, por que eu falei o arquivo, o material 2 e o 3? Porque eles estão desta forma, assim, né? Meio deitadinho. Então, para a gente poder vocês fazerem uma leitura mais cômoda, assim fica meio ruim, vocês clicam com o botão direito do mouse, ou com a parte direita também do note ali, né? E vão clicar em girar sentido horário. Clica quantas vezes for necessário para que ele fique ajustado, né? Ao que vocês... para fazer a leitura ali. Tá? Um material bem rico, tá? Cheio de lembretezinhos para que vocês possam ir se guiando para executar a atividade. Bom, voltando ali. Os comentários, né, que vocês podem deixar para nós. Basicamente, seria esses procedimentos que vocês teriam que fazer para nós, né, na questão ali, o envio de mensagens, fazer a abertura desses arquivos ali no material de apoio, depois postar a tarefa que foi solicitada. Eu não sei se a Ana tem algo mais para colaborar que eu tenha esquecido. Ana? Isso, Kelly. Tá certo. Ana, Kelly, muito obrigada pela tua explanação. Nós achamos bastante importante fazer esse tour pelo ambiente, uma vez que ele não é totalmente conhecido nosso, né? Ismael, vou pedir para te fechar o microfone, por gentileza. Kellen, desculpa, meu microfone tinha parado de funcionar. Não, é isso aí, tá ótimo. Então, obrigada, Kelly. E assim, gente, no caso de vocês sentirem dúvida durante a utilização da plataforma, fiquem bem à vontade para encaminhar um e-mail para a Ana, para a Kelly, ou mesmo para mim, para a Cadídia, que a gente vai ficar contente em poder ajudar, tá? Bem, então... Só vamos aguardar um pouquinho, Raquel, a Kelly está saindo da tela dela. Bem, eu não vou projetar nada, Cadíria, acho que você pode ir falando para não ultrapassarmos o teto, né? Bem, então quem já andou por dentro do ambiente deve ter encontrado os materiais que foram elaborados, e eles também foram elaborados numa perspectiva de que eles fossem úteis e práticos, tá? Nesse sentido, é um material bem simplificado, mas que possa, de fato, contribuir com vocês, tá? Bem, Cadídia, interfira toda vez que eu esquecer de algo, tá? Lembra que nós somos cérebros metálicos. Certo, pode deixar. Então, assim,
Pensando um pouquinho, por que sequências didáticas para promover o letramento científico? O que tem de novo nisso? Na verdade, tem muito pouco de novo, né? Todo mundo está, quem tem anos de sala de aula, sabe que a gente organiza a nossa prática em sequências didáticas, né? Que nada mais são do que uma sequência de atividades ou de aulas que tem um propósito muito claro de ensino e aprendizagem. Talvez a única novidade que a gente esteja propondo para vocês é que nós pensamos em sequências didáticas para promover o letramento científico. O que nós, do Grupo Flechilhas, que é o nosso grupo de pesquisa, entende por letramento científico? A capacidade que o indivíduo tenha de aplicar o conhecimento científico, o conhecimento conceitual, em situações práticas do cotidiano, seja para resolver problemas, para tomar decisões fundamentadas e baseadas em fatos, e não em eu acho. Tá? Então, essa é a nossa proposta nesse curso de curta duração. Pensarmos em sequências didáticas que possam promover o letramento científico dos nossos alunos, tá? E essas sequências didáticas serão pensadas com foco em textos ou também em imagens. Por quê? Porque nós entendemos que a leitura é uma ferramenta para que o nosso aluno consiga construir um conhecimento mais integral, um conhecimento que vá além do conhecimento prévio dele, certo? Bem, então, se a gente pensar que a leitura de mundo precede a leitura da palavra, como nos diz o Paulo Freire, é importante que a gente, tanto numa aula de ciências, química, física, biologia, ou mesmo nas outras disciplinas, proponha atividades que permitam ao aluno compreender como se faz isso. Proporcionar estratégias de leitura de mundo e leitura de palavra, para que o aluno venha a ser um indivíduo crítico, que tenha a capacidade de perceber que certas informações são fake news, ou então perceber que algumas informações podem ter um viés ideológico e, a partir disso, ele também consiga se posicionar. Mas não apenas isso. Nós também pensamos que o ensino de ciências, e quando digo ensino de ciências, entendo todas as áreas de conhecimento, elas precisam contribuir para que o aluno consiga transformar a informação que a gente está trabalhando em formação. Como diz o historiador Leandro Carnal, informação não é formação. E aí, pensando nisso, qual é o nosso papel enquanto professores para que a informação das nossas disciplinas seja transformada, ou seja, construída numa formação integral do nosso aluno, certo? Bem, seguindo nesta lógica, a gente pode pensar que diariamente nós e nossos alunos somos expostos a um número sem fim de notícias, seja na televisão, rede social, na internet, Instagram, Facebook, grupos de WhatsApp, entre outros mais, que muitas vezes a gente nem sabe que outras redes eles utilizam, mas que tem alguma informação sendo veiculada. O jornal da cidade, panfletos de propaganda e mesmo o livro didático. São inúmeros materiais que se colocam à frente dos nossos alunos diariamente. A pergunta é: nossos alunos estão preparados para fazer a leitura desse material, dessa informação que chega a eles? Né? Se a gente pensar que ler é conseguir dar sentido ou compreender aquilo que a gente está lendo, a gente pode perceber que nesse momento em que a gente não está de frente a frente com nossos alunos para dialogar com eles, a gente pode propor leituras que permitam ao aluno construir novos significados rumo à formação dele, certo? E aí, nesse sentido, muitas vezes, nós da ciência, matemática, geografia e história, esquecemos que ler não é uma tarefa fácil, né? Se vocês olharem um material que foi compartilhado com vocês, que foi retirado deste livrinho, A
aqui, deixa eu ver se está dando certo, sim. Ele fala sobre a importância da leitura para que o aluno consiga, vou usar essa palavra, não é mais adequada, treinar a capacidade de perceber quais são as ideias principais, quais são as ideias secundárias de um texto, e a partir disso, quando ele conseguir dar um sentido para essa leitura conforme a sua vivência, ele vai estar construindo o seu conhecimento, vai estar melhorando, modificando o processo cognitivo dele. Bem, quando o aluno faz a leitura, a gente muitas vezes precisa orientar ele, principalmente quando a gente trabalha com turmas lá do sexto e sétimo ano. Eles recém concluíram o processo de alfabetização e muitas vezes, sozinhos, eles têm dificuldade para compreender o texto, não é mesmo? Então, nesse sentido, quando a gente propõe uma sequência didática que envolve leitura, a gente também precisa fornecer indícios ou então propor atividades para que o aluno consiga perceber aquilo que é essencial no texto. E ao relacionar aquilo que é essencial com o texto, do texto com o contexto da realidade dele, ele vai estar caminhando rumo a um letramento, que é o quê? Ele aplicar essa nova informação que ele adquiriu através da leitura em um conhecimento que ele pode aplicar no dia a dia dele, na vida dele. Depois a gente vai mostrar uma sequência didática bem simples, mas para tentar ilustrar essa ideia de que a informação ela pode ser transformada em ação, que é o que nós entendemos como letramento científico, certo? Diga, Khadija. Complementando, e reitero o que a Raquel falou, nós também, a função desse nosso planejamento, dessa nossa ideia, é que vocês consigam cada vez mais se aproximar ao aluno. E quando a gente torna o conteúdo, as temáticas de estudo próximas à realidade do aluno, a gente consegue também acolher ele para a nossa proposta pedagógica. Então, a gente consegue aproximar ele. Tem todas as outras questões que podem ser envolvidas, desde a questão emocional, a questão afetiva. Tudo isso vai se tornando mais próximo ao que a gente deseja, né, como um processo de ensino-aprendizagem. Aí vocês podem estar se questionando, tá, mas meus alunos não gostam de ler, né? Que também é uma realidade. Eu lembro que muitas vezes eu precisava insistir um pouquinho para que meus alunos do ensino fundamental lessem um texto que eu estava propondo. Mas, quando a gente instiga a curiosidade, e isso pode ser feito, por exemplo, através da utilização de certos problemas ou questionamentos da realidade que podem ser resolvidos a partir daquela informação e daquele conhecimento, alguns vão se engajar na leitura. Mas também é verdade que nem todos, né? Também, né, Raquel? A gente pode começar a influenciar, né, essa questão do hábito da leitura com textos que fazem parte da realidade deles, desde uma charge, desde uma reportagem, ou algum tipo de leitura que seja próxima também para eles. Então, também tentar mergulhar no universo que faz parte do dia a dia deles. Então, não necessariamente precisa ser um texto, livro, ou um texto extremamente científico. Pode ser de uma revista, por exemplo, super interessante, outras, né? Então, tentar... Às vezes, acho que a Khadija caiu, a conexão dela caiu, ela já deve entrar. Mas, muitas vezes, a gente pode utilizar tirinhas, sim, Maria Alice. A gente pode utilizar outros recursos que não os textos didáticos, os textos pedagógicos. E principalmente nesse momento que a gente está distante dos alunos, nós também podemos lançar mão de textos mais simples, pensando que o nosso objetivo é que eles entendam e compreendam aquilo que está sendo lançado para eles. E aí, nesse sentido, eu gostaria de compartilhar uma ideia que, muitas vezes, se a gente analisar os livros didáticos, os livros dos anos iniciais, eles podem ser compreendidos facilmente pelos os alunos dos anos finais. Os livros dos anos finais nem sempre são tão acessíveis no linguajar para os alunos.
Então, e toda a biblioteca que eu conheço, nas escolas que eu passei por esses anos todos, tem uma pilha de livros didáticos de PNLDs anteriores que estão lá guardados, pegando poeira. Então, agora também é um momento para a gente utilizar esse material que está lá intocado na biblioteca, para que a gente possa propor atividades para os nossos alunos, certo? Cadídia, desculpa, eu tomei a palavra porque tua conexão caiu. Queres concluir? Era isso mesmo, Raquel. Eu acabei clicando no desligar ao invés de desligar o microfone, mas acontece. Não, só para mostrar que também a gente não precisa se vincular a um único fonte de informação, né? Uma única fonte de texto. Não precisa ser só o livro, não precisa ser só a internet. A gente pode ir mesclando isso e vai adaptando a nossa realidade. Também tem que ter muito consciente isso. Cada um está diante de uma realidade e a gente está propondo uma iniciativa. Então, cada um vai ter que também pensar um pouquinho como é que acontece no seu contexto. Mas como tu disseste, né, Raquel, é experimentação, a gente tentar, né, incentivar a proposta. Agora, pensando especificamente em ciências, né? Existem conteúdos ou assuntos que a gente trabalha que é muito clara uma estrutura de texto assim, definição, exemplo. Então, lá no sexto ano, no sétimo ano, é muito válido propor uma leitura com o objetivo de que os alunos consigam realçar onde está a ideia que é a definição de um conceito e aonde estão as frases que indicam exemplos desse conceito. Para nós adultos, isso parece uma tarefa extremamente fácil, mas para um aluno que está no sexto ano, no sétimo ano, essa tarefa não é fácil ainda. E muitas vezes a gente diz, mas como o aluno não consegue dar um exemplo, ou ele não consegue localizar determinada informação? E aí a gente tem que fazer uma reflexão. Até que ponto eu ajudei esse aluno a desenvolver essa habilidade? Então, nesse sentido, a gente... E vocês vão encontrar material no ambiente Classroom, 2 capítulos de livro, e um deles é a exemplificação de uma sequência didática que foi construída para a leitura de um texto de divulgação científica, certo? E aí é muito claro nessa sequência didática 3 momentos. Um momento onde o conhecimento é problematizado, que o aluno é questionado acerca dos conhecimentos que ele já tem em relação à temática, porque vejam bem, vamos pensar de novo no sexto ano. Eles adoram ser ouvidos, né? Eles têm que contar o que eles sabem sobre. E aí depois tu consegue estabelecer um vínculo para aprofundar esse conhecimento. Quando a gente propõe uma leitura, e tem pesquisadores da área de linguística e de estratégias de leitura que falam isso, que o leitor ele precisa se engajar na leitura desde o primeiro momento. Ele tem que pegar um texto e pensar, o que será que vai ter nesse texto? Será que é algo que eu já sei? Será que é algo que eu não sei? Enfim, gerar a curiosidade para que o aluno possa querer ler, certo? Não, diga, Cadídia. Raquel, a Michelle queria fazer um comentário rapidamente. Claro, Michele, abre o microfone aí, fique à vontade. Raquel, como eu sou professora de educação física e trabalho com sextos e sétimos, uma experiência que eu fiz com eles e deu muito certo com relação à leitura, porque você sabe que a educação física, eles não gostam muito dessa parte, eles gostam da quadra, né? Bom, e aí, como que eu faço, assim, foi uma ideia que deu muito certo lá. Eu trabalho com o café esportivo, eu chamei de café esportivo, né? Por quê? Porque como eu trabalho de manhã, então eles, a hora da merenda deles, né, o recreio, a gente faz o café, e aí a gente fala sobre algum esporte, aí cada um traz um material respectivo do esporte que gosta, e aí eles fazem a leitura, e pode ser até uma leitura atual, um jornal, revista, atualidade, algo relacionado ao esporte que eles gostam, e aí a gente consegue trabalhar a questão da leitura, e foi muito legal, assim, todos os anos eu faço e é bem positivo. É só uma contribuição.
Bem legal a iniciativa, Michele. E assim, nós estamos aqui num grupo para compartilhar vivências. Com certeza, todos vocês devem estar pensando, bah, mas eu já faço isso. Por isso eu digo, a gente não está inventando a roda, a gente apenas quer promover a discussão e a reflexão acerca de como a gente pode utilizar algo que já é feito nesse momento, agora que a gente está impossibilitado de estar frente a frente com os nossos alunos. Também eu acho que é o momento da gente se sentir apto para essas questões, porque às vezes a gente acha que só o outro faz, ou só o outro tem essa competência, e na verdade a gente faz tantas iniciativas bacanas e às vezes não valoriza isso. Então é para também se autoavaliar, né? Se auto-perceber quanto às suas ações. Obrigada, Michele, pela contribuição. Bem, então voltando a falar um pouquinho sobre as sequências didáticas. Uma sequência didática, ela pode iniciar e encerrar em uma aula, ela pode ser organizada em várias aulas, ou nesse momento agora, ela pode ser pensada para uma semana ou 2 semanas, e claro, respeitando as características da turma. Então, em nenhum momento a gente está falando que, tem que pegar um capítulo do livro didático por semana. Não. A gente está percebendo, assim, que a gente anda sobrecarregado de leituras e coisas para fazer, e talvez esteja acontecendo o mesmo com os alunos da gente. E muitas vezes é mais válido propor uma atividade que aconteça de um jeito produtivo e que agregue conhecimento para o aluno, do que propor páginas e páginas de leitura que são feitas de um modo automático, sem que nada seja agregado. Então, nesse sentido, quando se pensa numa sequência didática, e sempre pensando para promover o letramento do nosso aluno, ela tem que ser muito bem pensada. Ela precisa ter objetivos claros, tanto para a gente, professor, quanto para o aluno que vai participar dessa sequência didática, tá? Isso tem que estar bem explícito. É sempre interessante construir essa sequência didática a partir de algum problema, de alguma questão que seja relevante para aquele nosso aluno. É importante que se sistematizem atividades que ajudem o aluno a construir seus conhecimentos ou novas habilidades de leitura. E, para encerrar, a gente pode propor alguma questão do cotidiano que possa ser resolvida a partir daquele conhecimento. Se vocês entrarem no Classroom depois, lá na parte de materiais, vai ter um exemplo de uma sequência didática bem simples que foi construída a partir de um texto jornalístico. O nome do texto é Em Tempos de Covid, em tempos de coronavírus. Porém, o texto aborda a questão de como a dengue os casos de doenças, os casos de dengue, desculpem, estão proliferando no Rio Grande do Sul. Então, é todo um texto que traz informações numéricas, traz algumas informações acerca da doença, que serve para problematizar a temática com os alunos. Junto com esse texto jornalístico, tem algumas etapas que a gente sugere que podem ser realizadas pelos alunos, e no final a gente propõe um momento de aplicação de conhecimento, ou seja, é um momento final onde o aluno está sendo desafiado a utilizar aquele conhecimento, aquela informação que ele obteve durante a leitura, para ele resolver ou observar o ambiente onde ele está, para ver se não há criadouros do mosquito. Então, vejam que nós estamos pensando as sequências didáticas no sentido de levar o aluno a aplicar aquele conhecimento e aquela informação em situações do dia a dia, tá? Bem, por que aplicar o conhecimento em situações do dia a dia? Porque muitas vezes nós ouvimos aquela clássica pergunta do aluno: por que eu tenho que aprender isso? Né? Por quê? Porque muitas vezes para nós, adultos, professores, que já temos uma baita caminhada em sala de aula, está muito claro para que aprender isso. Porém, para eles, que estão pela primeira vez, às vezes, tendo contato com aquela informação, aquele conhecimento, não é claro para que serve. Então, enquanto professores, nós precisamos mostrar para que serve. Não diretamente. Às vezes, a gente pode propor um desafio para que eles vejam, aqui eu posso ocupar esse conhecimento, tá?
sempre pensando que o aluno precisa ser protagonista. Nós não queremos alunos robôs, alunos múmias, que estão ali simplesmente de corpo presente. Nós queremos e nós precisamos almejar alunos que estejam ativos durante o processo, que estejam pensando junto, porque aí aumenta a probabilidade de que ele de fato esteja aprendendo algo para a vida dele. Cadídia? Também, quando a gente fala nessa questão do aluno ativo, a gente não está excluindo do processo o professor. Na verdade, o professor tem um papel significativo ainda maior nesse contexto, porque ele vai ter que mediar, ele vai ter que desafiar, ele vai ter que preparar, e por isso que o planejamento do docente é fundamental. Então, vocês estando aqui, buscando uma formação, buscando pensar em como preparar esse material. Eu vi que tinha uns comentários ali, a Maria comentou, o Estado fala assim, os municípios requerem assim. A gente está passando por um momento de adaptações, e talvez seja nesse momento também de ressignificar a nossa prática, né? A gente tem que pensar em como eu vou planejar para que o meu aluno se torne ativo. Então, o meu papel como docente é ainda maior, vale ressaltar isso. E em nenhum momento eu falei, eu afirmei que é um processo fácil. Preparar uma sequência didática, principalmente quando a gente está longe do nosso aluno, é uma tarefa complicada, porque é muito mais fácil a gente falar do que a gente escrever uma sequência didática. No entanto, se a gente deseja pensar numa sociedade daqui a 5 ou 10 anos, que tenha indivíduos capazes de pensar por si mesmos, que sejam críticos, reflexivos e que utilizem esse conhecimento que a gente constrói na escola, lá no dia a dia deles, a gente precisa se desafiar e sair das práticas onde o aluno é simplesmente um ser passivo, né? Criar ou elaborar uma sequência didática certamente requer muito mais tempo de planejamento do que pensar assim, hoje vamos ler da página 15 até a página 20, depois fazer a pergunta 1, 2 e 3 dos exercícios de fixação, tá? Então, assim, não é uma crítica de forma nenhuma, às vezes a gente precisa lançar mão desse recurso, mas ele não pode ser o todo dia, ele não pode ser o feijão com arroz da sala de aula. E também, gente, talvez alguns estejam se perguntando o que a gente tanto fala nessa questão de aplicar, né, de contextualizar. Por exemplo, agora, dando um exemplo recente, a gente teve o início da pandemia, o pessoal ia no supermercado comprar sabonete e preferia pelos sabonetes que tinham ação bactericida, por exemplo, né? Então, isso é uma aplicação do conteúdo, ele conseguir compreender que aquele sabonete ele pode ser de qualquer tipo, porque o vírus tem uma ação e a bactéria tem outra em si. Então, é nesse sentido que a gente diz de aproximar da realidade. Claro que a gente está trazendo aqui exemplos da nossa área, né? Eu sei que tem professores de outras áreas e a gente está dentro da nossa zona de conforto, né? Que é exemplificando através da ciência da natureza. Mas isso se aplica a qualquer uma das áreas das ciências, né? Do ensino em si. Então, pense nesse sentido de como que o aluno consegue transformar aquilo que está dentro da sala de aula em aplicação no dia a dia dele também, né? Faça sentido nesse contexto. Todas as áreas de conhecimento, se elas estão na escola, é porque elas são importantes em alguma situação do cotidiano. Então, cabe a nós, especialistas nessas áreas de conhecimento, elencar quais são essas situações e apresentar para os alunos. Alguém colocou no chat a questão de deixar os alunos escolher textos. Quando os alunos têm uma certa maturidade, é bem legal fazer isso, mas também tem que ter atenção no sentido de que a gente precisa orientar o olhar deles para fazer a escolha de textos que sejam corretos, que não tragam, por exemplo, fake news. Ou se no caso de chegar um texto que é fake news, estabelecer todo um trabalho para que o aluno perceba o porquê que é uma fake news, né? Ainda mais em tempos que as fake news correm soltas, né? Muitas vezes ganham mais notoriedade que o conhecimento comprovado, o conhecimento científico. Vejam que o papel do ensino hoje é muito diferente do que era quando nós estávamos na escola. Então, a gente precisa repensar a nossa prática nesse sentido também, né? Bem, talvez uma outra questão que possa estar passando
pela cabeça de vocês é, tá, mas e o que que nossas áreas têm a ver com leitura? Leitura não é para o pessoal do português? Não. A leitura, a escrita, elas são tarefas de todas as áreas do conhecimento, inclusive ciências, inclusive biologia, química, porque é muito diferente ler um texto, ler um material de química, do que é ler um material de literatura. Então, a gente também precisa dar atenção a esses aspectos de leitura. Claro, é mais fácil quando é na sala de aula, frente a frente com os alunos, mas se não é possível nesse momento, a gente também pode propor, observe no parágrafo tal, a frase tal. O que que isso significa, né? Então, são dicas de estratégias de atividades como estratégias de leitura. Existem textos em ciências que trazem posicionamentos favoráveis e contrários a uma determinada afirmação, que também é uma estratégia de leitura que a gente pode e deve realizar nas nossas aulas. Elencar ideias principais e secundárias e, a partir delas, escrever um argumento, escrever um posicionamento. Uma outra estratégia que a gente utilizava muito mesmo na pós-graduação era o ler um texto e dar um título para cada parágrafo, para desenvolver a habilidade de síntese, né? Enfim, no material que está disponível para vocês no Classroom, existem outras atividades e estratégias de leitura que vocês terão acesso e poderão estar pensando para propor atividades nesse momento para os alunos de vocês. Bem, Tadídia, tem algo que eu esqueci? Senão, acho que a gente poderia passar a falar do material que está no Classroom. Eu acho que é isso, Raquel. Depois, no final, só quero comentar que talvez depois a gente pode ver com os participantes, também vão pensando nisso, de uma live de compartilhamento de ideias. Ao final, a gente pode agendar um horário, né, que vocês possam ter a voz e vez também para compartilhar suas iniciativas. Acho que isso é bacana também, porque a gente precisa de ideias e renovar as nossas práticas a partir de ideias boas, né, e bem-vindas sempre. Bem, a nossa ideia, de forma nenhuma, era esgotar a temática hoje, até porque, vamos dizer, o título desse curso daria uma baita de uma disciplina, numa graduação, um curso, assim, de longa duração. Mas o nosso intuito era provocar vocês para repensar, então, a prática da leitura através de sequências didáticas para promover o letramento. Essa live vai ser disponibilizada depois no canal do YouTube do Flechilhas, mas vai demorar um pouquinho, tá? E, assim, para que não fique tão vago também, no material a gente tem 2 materiais que trazem diversas sequências didáticas para vocês poderem visualizar, até porque uma das etapas do curso é desafiar vocês a construir uma sequência didática para promover o letramento, tá? E aí, se é na educação física, para promover um letramento corporal, se tiver alguém da matemática, promover o letramento matemático, se for da ciência, promover o letramento científico, claro. Digital, letramento de todos os tipos, né, Raquel? Exatamente. E aí, vocês vão enviar essa atividade lá no ambiente onde a Kelly mostrou para nós, né? A gente vai dar o retorno para vocês dessas sequências que vocês elaboraram, até porque é uma ação formativa, né? Então, a gente assumiu o compromisso de não fazer algo extenso, mas fazer com qualidade. E aí, depois, a ideia é compartilhar, é criar um banco de sequências didáticas para que todos vocês tenham acesso. E, Cadídia, adorei a ideia de nós fazermos uma live de encerramento onde cada um vai ganhar a palavra, já que hoje nós centralizamos em nós, né? Nesse bater-papo, certo? Então, eu acho que é isso, Cadídia. Acho que é isso, Raquel. A gente deixa o espaço também para comunicação. Eu sei que alguns são mais tímidos e preferem, talvez, se comunicar individualmente. Tem a Ana, tem a Kelly, nós também estamos aqui, né, Raquel, que precisar. Sintam-se muito bem-vindos e muito tranquilos também nos questionar as dúvidas, né, se colocar a par das dificuldades que a gente vai tentando aprender junto, né, o processo de troca de saberes mesmo. Tanto que uma proposta, quando a gente propôs esse curso, era de criar um grupo de
trocas de vivências. E possivelmente no final do curso, junto com a avaliação, a gente vai propor que vocês indiquem outras temáticas que vocês acham que seriam interessantes para cursos de curta duração. Até porque nós não gostaríamos de perder o contato com vocês depois desse curso, né? E dando uns spoilers, né, que fala, spoiler, a ideia é de que virão outros cursos e a gente conta com a participação de vocês também. Então, é um canal de comunicação que a gente está estabelecendo hoje que a gente quer que permaneça, né, Raquel? Que a gente possa pensar em Exatamente. várias ações. Que seja Raquel, uma... Diga, Khadija. a gente coloca no grupo, de repente, depois lá no próprio ambiente, uma sugestão de data para a live final, pode ser? Isso, pode ser sim. Bem, gente, então, assim, a gente agradece a participação de vocês. A gente não vai se estender mais do que 5 horas, porque fica cansativo ficar na frente de uma tela, experiência própria, né? E sintam-se à vontade para entrar em contato conosco através dos diversos canais, certo? E-mail, mensagem no ambiente, enfim, estamos aqui para aprender junto com vocês, tá? Obrigada mais uma vez. Até mais, pessoal. Obrigada pela presença. Quem não conseguiu assistir ou quer rever a nossa fala, vai ficar depois disponível. A gente vai colocar o link também no ambiente do curso para vocês acessarem através do YouTube. Então, até mais, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, Tchau. Tchau, professora. tchau. Cuidem-se. Igualmente. Cada mensagem acalma o coração da gente. Vocês podem ter certeza que as mensagens positivas são tão boas. Eu não cheguei a ler as mensagens, eu salvei o chat agora. Estou aqui inserando a